Desenvolvido para o aumento da produtividade e qualidade nas construções, o sistema de placa cimentícia Proforte, composto por placa cimentícia e componentes, oferece inúmeras vantagens comparado com sistemas convencionais de construção, como a redução de carga, qualidade termoacústica e menor prazo de execução. Para fechamentos externos é indicada a utilização de perfis Light Steel Frame ZAR 275, com espessura mínima do aço em 0,80 mm e com espaçamento entre os montantes 400 mm, sempre respeitando o projeto estrutural. O sistema de placa cimentícia Proforte conta com 3 espessuras, 8 mm, para áreas úmidas como banheiros e cozinhas, 10 mm para áreas externas como beirais, shafts, platibandas e laje seca, 12,5 mm para grandes fechamentos externos, como construções em light steel frame e fechamento entre vigas e pilares estruturais. Nesse vídeo iremos utilizar a placa cimentícia Proforte 12,5 mm para o fechamento das paredes, membrana hidrófuga Proforte House Wrap para a barreira de água na parede, pingadeira PVC Proforte para proteção da borda inferior da placa cimentícia, cantoneira PVC Proforte para o requadro de portas e janelas, além dos ângulos de 90 graus. Parafusos Proforte PB 032, ponta broca com tratamento Rusper. Tratamento de superfície Proforte Base Coat System, composto pela massa, fita de junta e tela de fibra de vidro Proforte Base Coat System. De início, devemos fixar a membrana Proforte House Wrap com uma fita dupla face ou parafusos. Observe a indicação descrita na membrana sobre a face que deverá ficar exposta para receber a placa cimentícia Proforte DS. Começando de baixo para cima, para as próximas camadas de membrana, devemos sobrepor 15 centímetros com a membrana de baixo, todas as paredes de forma contínua, transpassando os ângulos de 90 graus. Nos casos de abertura de portas e janelas, devemos transpassar as membranas Proforte House Wrap ao finalizar a aplicação. Devemos fazer o recorte em X em todas as aberturas de portas e janelas. Em seguida, devemos aplicar a fita asfáltica com largura de 20 centímetros ou mais em todos os requadros de portas e janelas, com a intenção de reforçar a impermeabilização. Para a proteção da borda inferior da placa cimentícia Proforte, devemos parafusar a pingadeira PVC Proforte na guia fixada no radier, que além de proteger, irá evitar umidade por capilaridade.
Utilize uma trena e um lápis para medir o tamanho desejado. Em seguida, com auxílio de uma régua, devemos passar o estilete, pressionando para cortar a malha de estruturação da placa. Iniciando a aplicação das placas cimentícias Proforte, faciliza da placa sempre deverá estar voltada para o lado externo, onde irá receber o tratamento de superfície Proforte Base Coat System. Devemos posicioná-la sobre a pingadeira PVC Proforte fixada e alinhada. Utilizando os parafusos Proforte PB032 ponta broca com tratamento Rusper, fixar a placa cimentícia Proforte na estrutura. Em caso de paredes com a chapa estrutural de madeira, utilizar o parafuso Proforte PA032, ponta agulha e rosca high-low, com tratamento Rusper, parafusando a placa Proforte de maneira que o parafuso seja fixado somente na chapa estrutural de madeira, sem acertar a estrutura. As placas cimentícias Proforte deverão ser aplicadas com desencontro de juntas e também não coincidindo juntas com as linhas de portas e janelas. Iniciando o parafusamento da placa, devemos começar no meio para as laterais, respeitando uma distância de 1,5 centímetros das bordas. A distância entre os parafusos deve ser de 20 centímetros na vertical e 40 centímetros na horizontal. Nos cantos em ângulo das placas, devemos fixar os parafusos a 5 centímetros das bordas, nos dois sentidos. Os parafusos deverão passar 1 milímetro da superfície da placa para perfeita fixação e acabamento. Também devemos deixar um espaço de 3 milímetros entre as juntas das placas, podendo usar parafusos como guia da medida ou espaçadores para revestimento cerâmico com 3 milímetros. Em áreas com mais de 60 metros quadrados, devemos realizar juntas de dilatação, que poderá ser com perfis específicos ou PU. Consulte o manual técnico Proforte para maiores informações. Fixe as placas cimentícias Proforte em montantes distintos. Deixando a distância de 1 centímetro entre as placas, com a membrana Proforte House Wrap transpassando por baixo. Limpe as juntas, delimite e logo em seguida aplique o PU 36 ou 40, específico para juntas de dilatação. Realize o acabamento nas juntas e retire os delimitadores. Observação: prevalecerão as juntas de dilatação especificadas pelos fabricantes dos revestimentos. Leia atentamente os manuais.
Ao finalizar a aplicação das placas cimentícias Proforte, devemos iniciar os requadros de janela, onde a placa cimentícia Proforte é aplicada somente na metade externa do vão para criar a separação entre a área externa e interna. O tratamento de superfície Proforte Base Coat System é composto por 3 componentes. A fita de junta em fibra de vidro Proforte, com proteção alcalina, medindo 10 centímetros de largura. A tela de fibra de vidro Proforte, também com proteção alcalina, medindo 1 metro de largura. E a massa Proforte para aplicação da fita e da tela. Inicialmente, devemos preparar a massa para iniciar a aplicação do tratamento de superfície Proforte Base Coat System. Observação: consulte o passo a passo da aplicação no rótulo da embalagem. Coloque a massa em pó em um balde limpo para o início do preparo. Adicione 4,2 litros de água limpa e, com auxílio de um misturador, misture por 5 minutos até chegar a uma textura pastosa. Pronto! A massa Proforte Base Coat System está pronta para ser aplicada. Iniciando a aplicação com auxílio de uma espátula, aplicar a massa no espaço de 3 milímetros entre as placas, preenchendo totalmente o espaço entre elas. Observação: esta etapa é de extrema importância para a estruturação das juntas. Agora posicione a fita de junta Proforte de 10 centímetros sobre as juntas com a massa úmida que acabou de aplicar. Cobrindo a mesma com massa sem deixar excesso. Dica: aplique sobre a fita uma fina camada de massa para facilitar o acabamento final. O tratamento de superfície só poderá ser iniciado após a cura completa das juntas, que poderá levar de 3 a 6 horas. Logo na sequência, aplique as cantoneiras PVC Proforte nos requadros de portas, janelas e ângulos de 90 graus. Aplique a massa Proforte nos ângulos de 90 graus e logo em seguida, posicione a cantoneira utilizando uma espátula para realizar o acabamento. Para o tratamento de superfície, utilize desempenadeira dentada.
aplicando massa sobre a placa cimentícia Proforte antes de aplicar a tela. Dica: a aplicação com 2 ou mais pessoas aumenta a velocidade de aplicação. Enquanto uma pessoa passa a massa, a outra aplica a tela. Posicione a tela Proforte esticada sobre a massa e logo em seguida utilize uma desempenadeira lisa, espalhando a massa de uma forma uniforme, deixando de 3 a 5 centímetros sem a massa na parte superior, para a sobreposição da tela seguinte. Para a união das telas, nos 3 a 5 centímetros que deixamos sem massa, devemos sobrepor uma tela com a outra e passar a massa por cima. Desta forma, não causamos ressaltos. Após a primeira demão, quando a massa estiver seca ao toque, devemos iniciar a segunda demão por toda a superfície, para que a espessura mínima de 3 milímetros da massa seja respeitada, permitindo o melhor acabamento e resistência do Proforte Base Coat System. Dica: dentro do período de cura, para o perfeito acabamento, pode-se utilizar uma desempenadeira de espuma, quando a massa estiver seca ao toque, corrigindo imperfeições. Voltando para os requadros de portas e janelas, devemos recortar o excesso da tela, da cantoneira Proforte, e fixar as tiras de drywall para o acabamento interno, deixando a distância de 1 centímetro entre a placa cimentícia e o drywall. Devemos aplicar o PU 36 ou 40 entre a placa cimentícia e o drywall, delimitando o encontro entre as placas. Após a cura do PU, aplicar borracha líquida em torno das portas e janelas, com largura mínima de 10 centímetros, tanto para dentro quanto para fora do requadro, permitindo maior qualidade de impermeabilização. Agora podemos iniciar a aplicação do isolamento termoacústico pelo lado interno, que pode ser lã de vidro, lã de rocha ou lã de PET, para o perfeito isolamento termoacústico. Finalizando o sistema Proforte Base Coat System, após 48 horas, aplique o impermeabilizante em toda a superfície para prevenir possíveis atrasos na etapa de pintura. Agora devemos dar início à etapa de pintura, que poderá ser pintura lisa, textura projetada, grafiato ou revestimento cerâmico. Para o assentamento de revestimentos cerâmicos, utilizar argamassa AC3 flexível.
maiores informações, consulte nosso manual técnico ou a equipe técnica Plaquelux.